Tá começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. Toda semana vamos falar sobre finanças, investimentos, empreendedorismo, dicas de livros e também um pouquinho aqui do backstage do Primo. Tudo isso com convidados muito especiais que vão agregar muito conhecimento aos primos. O bate-papo de hoje é com um dos caras mais respeitados de gente boa do mercado financeiro. Ele escreveu muitos livros, mas muitos livros mesmo, e muitos best-sellers. E assim como eu, ele tem um grande impacto nessa missão de levar a educação financeira a todo o Brasil. Então, antes de mais nada, queria agradecer a presença ilustre do nosso amigo Gustavo Cerbasi, que está com o pé quebrado. O que aconteceu? Não, aí, Gustavo? O pé tá bem. Os 4 dedos é que estão meio quebrados aqui. Eu tava falando que nadador no futebol é um perigo, né? Pra ele mesmo, né? O cara que tem pé mole se mete a jogar bola com um cara bom, virei os dedos pra baixo, mas tá tudo bem. Continuo. Eu trabalho com a voz, com a cabeça, enquanto quebrar só o pé e as pernas. Ainda bem que vocês são educadores financeiros, porque os caras entram em campo e ficam uma semana fora depois. Uma semana? Porra, foi o primeiro minuto do trimestre. Acabou o trimestre aqui. Não é, cara, assim, eu lembro de Fora quando dos gramados. eu fui jogar bola lá com o Murilo Gun, abraço pro Murilo. Cara, a gente tava jogando num society, assim, e tinha aquelas bolinhas pretinhas, como que é o nome daquilo lá? Borracha. Borracha. Borracha, né? Nossa, uau, super complexidade. E tinha umas borrachas. E aí eu fui inventar de jogar descalço, porque o Murilo tem isso, né? Ele só quer dar palestra de chinelo. Eu falei, vou ficar descalço também. Meu pé não tá calejado igual o dele. Isso que eu ia falar. Não é? Você tem que levar Meu em pé conta branco. que o pé dele é calejado. Você tá com um pé fininho. Não, cara, pé fininho. Aí eu fui inventar de jogar bola, cara, com essa chulapa aqui, e tava quente, tava muito calor. E aí o pé vai esquentando e, cara, de repente numa... Sabe aquele momento que você acha que você sabe jogar bola, que você dá aquela tiradinha pro lado? E o pé foi. E aí abriu uma bolha. E, cara, enfim, resumo da ópera. Eu tive que ir pro hospital pra eles abrirem a minha bolha e tirar aqueles borrachinhas de dentro. Tudo que o brasileiro não sabe de educação financeira, tem dificuldade, a gente acha que a gente joga bola pra caramba, né, mano? Entendi, tá aí, né? Ninguém Thiago é achou que esse pé de princesa ia aguentar O pé 100 quilos, acostumado a 100 tênis quilos dele. Adidas e Nike, Os tênis de molinha, não é? Pô, agora, cara, tem uma coisa assim que não posso deixar passar. Ouvir do Thiago Negro, que eu sou um dos caras mais gente boa do mercado, é um puto elogio. Valeu. Valeu, tamo junto, cara. Mas você Valeu. é de verdade, Obrigado. pô. Inclusive, não esqueça de quando a gente gravou no começo do Primo. Qual que era o tamanho do Primo naquela época? Você lembra, Hugão? A gente já tava junto, né, Hugo? Cara, já estávamos e, assim, descer 35 mil inscritos. 35 mil inscritos, cara, quando a gente gravou. Lembra? No escritório que eu tinha. Poxa, hoje o Primo tá com 2,5 milhões. Então, que legal, né? Obrigado por aquele momento, né? Foi muito interessante. Ali, como eu falei, a história do Primo Rico ainda era curta. Acho que tinha menos de um ano, né? Você ainda tava no espaço ainda da corretora, enfim. Mas a gente sabia que havia um longo trabalho a ser feito. Acho que tanto eu quanto você, quanto qualquer outro que tá no mercado, imaginávamos que esse trabalho seria mais longo. A resposta do público foi muito boa. A resposta das corretoras, dos bancos, das fintechs, abraçou muito essa causa. A gente tá transformando muito, cara, a economia, a vida das pessoas, a esperança das pessoas. Caras que não erraram ainda, os jovens saindo da faculdade, eles saem lendo o nosso material, seguindo nossos podcasts, nossos vídeos, e isso pra nós dá uma tranquilidade que o Brasil certamente será um país muito melhor de se viver. Muito melhor. Não daqui a 30 anos, daqui a 5, 6 anos, caras investindo melhor, consumindo melhor, dando uma resposta mais saudável pro crédito. Eu que em 2002 escrevi meu primeiro livro falando pena que não há educação financeira no Brasil, cara, eu tenho que cair de joelhos pra esse trabalho que esse grande exército de especialistas, de primos, de pessoas muito bem intencionadas está fazendo pela economia. Já a gente vai falar mais sobre isso, é a pauta também do nosso tema de hoje. Só não queria perder o gancho. Você falou de, putz, olha o impacto que a gente tá gerando. E realmente, para eu pensar, a gente hoje tá com um pouco mais de 1 milhão de investidores na bolsa. Isso. Não é? Pouco ainda. Pouco, muito pouco. O Lucas puxou um dado aqui, que saiu na Infomoney, que 200 milhões de pessoas nos Estados Unidos investem em bolsa. Isso. É a nossa população inteira. É a nossa população. Né? Na verdade, é mais que a nossa população que investe. Tem mais que a metade da população americana. Né? Estamos falando de 65%. 60%. E aí, por que eu tô falando isso? Porque no passar do tempo, a gente tem grandes ciclos econômicos. A gente tem um ciclo em que a bolsa sobe, um ciclo que a bolsa cai, sobe, cai. E geralmente o que acontece? Depois que a bolsa sobe, todo mundo resolve entrar na bolsa. Mas e se ela subir mais e eu não participar dessa alta? E aí quando a bolsa cai e tem uma crise, todo mundo fica com medo de perder mais e sai. Então muita gente veio pro mercado de ações, no mercado de renda variável, só que eu acho que com o nosso trabalho, eu sinto esse peso dessa responsabilidade, a gente vai conseguir fazer com que essa próxima crise que aconteça, porque vai acontecer questão de tempo, a gente consiga salvar o maior número de investidores possível, para que eles não cometam essa burrada de compraram na ganância e venderam no medo, né? Aí a gente vai, porque quanto mais investidores tem, esse efeito
cíclico que sempre foi muito intenso no Brasil, né? Quando havia alguma quebra, alguma recessão, era pancadas de 30%, 40% para baixo num determinado mercado. Quanto mais pessoas tem no mercado, mais pessoas vão perceber que algo está ficando barato, vão agir, vão comprar. Isso tende a diminuir a variabilidade entre picos e vales, né? Então, as crises vão continuar. O Brasil ainda é um país pouco previsível, uma política pouco estruturada, uma economia pouco resistente a oscilações internacionais, mas cada vez com mais agentes trabalhando nessa oscilação e tentando ganhar dinheiro com essa oscilação, até porque na queda se ganha também. Então, quanto mais pessoas investem, menos intensos são os efeitos desse sobe e desce e mais previsibilidade nós temos no mercado. Resultado, as pessoas ficam menos assustadas. Elas conseguem lidar melhor com uma perda de curto prazo de 15%, talvez, mas 15% e parte do patrimônio que está se rebalanceando a carteira, comprando algo vai valorizar. Então, há uma expectativa muito interessante para esse mercado que, mesmo que a gente continue vislumbrando crises pela frente, crises que serão aproveitadas por aqueles que conhecem melhor o mercado. Gênio por trás de tudo que a gente faz aqui no Premium. Hugão, seja muito bem-vindo, cara. Fala aí, primos, um prazerzão aí estar participando desse podcast hoje. E agora eu quero trazer até uma indagação aqui. A gente tem dois caras aqui, referências no mercado financeiro. Os dois jogaram bola e os dois estão com o pé quebrado. Será isso um segredo para o sucesso também? Será que... O negócio, se você jogar bola bem, você já tem menos chances de investir bem o seu dinheiro, né? Ou de repente tá jogando bola demais na quinta-feira à noite, enquanto tem que estar lá trabalhando melhor nessa carteira. Não, eu gosto de esporte. É pro futebol que eu sou muito ruim mesmo. Pô, eu pensei que você ia fazer uma piada, ia falar que dois grandes investidores eram o Kaique e o Lucas, mas você perdeu a piada, cara. Eu perdi, desculpa. E temos também a prensa ilustre. Seba, você tem que saber aqui que a pessoa mais culta entre todos nós aqui, mais lê, é o Kaique. Kaique, muito obrigado pela sua presença hoje. Muito obrigado, primo. E eu queria perguntar pro Gustavo se, vai rolar um churrascão nessa casa inteligente? Que eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, a casa sustentável, mas será que tem uma churrasqueira lá no fundo, lá no canto, lá? Tem uma baita churrasqueira e dá pra rolar esse time todo aqui. Churrascão. E convidar alguns aí, dá Churrascão dos primos, pô, isso daí seria essa incrível. Essa casa ainda foi muito exclusiva, só amigos muito próximos e família, mas dá pra gente agitar um churrasco lá. Ou inclusive, né, agora que tá começando também essa uma outra moda agora, né, aquelas carnes que você faz por células-tronco e tal. Nossa senhora. Que isso, Hugão? Mas é legal que porque isso, uma empresa que acho que fez recentemente, como que era mesmo o nome dela? Beef em alguma coisa, tá fazendo um IPO. É a carne sintética, sei lá. Uma carne sintética que já tá, abrindo já num IPO muito grande lá nos Estados Unidos e tal. E, pô, a gente já vai... Não dá pra confiar numa carne que nasce de um tubo de ensaio. Não dá. Bifão. E temos também aqui, inclusive, Lucão, que corte de cabelo incrível de hoje, hein? Cara, o que você tá fazendo pra ter um cabelo tão incrível assim? Cara, eu tô indo na barbearia Express que tem aqui perto. Pô, 10ão. O cabelo tá muito legal, tem que elogiar já que é o cara da edição, né? Tá incrível demais. Você mais concorda, né? Obrigado. E vou aí aproveitar, né? O primo falou que eu tava preguiçoso, que eu não tava fazendo boas entradas no podcast. Vou aproveitar o gancho do Gão e fazer uma dica aí. Se você deixar melancia na churrasqueira, depois de um tempo fica parecendo carne. Então, fica a minha dica aí. Que isso? Eu vi uma Isso daí, não. Eu vi na internet, então é verdade. Mas deixar um solo de sapato também, né? Carne pura. Tudo vira carne. Pra mim tudo vira frango, mas tudo bem. É isso aí, gente. Esse tipo de trabalho que a gente faz é uma coisa, a gente falando de investimento, mas é uma coisa que vai também transcende isso, que até, poxa, a gente recebeu um feedback esses dias mesmo, né, que a gente tá fazendo umas lives do Instagram de 21 dias e tal, veio uma prima falar que, putz, ela tava com R$10 na conta bancária, desesperada, cheia de dívida, e aí ela viu uma live nossa, deu um start nela, fez um e-book, acho que de vida saudável, né, e tipo, pô, com 13 milhões de empregados, faturou tipo R$40 mil, então, sabe? É muito louco, então, né? assim, é uma transformação que acho que vai muito não só de investimento, e até na situação que a gente vive hoje, né, de um monte de gente desempregada, com o trabalho que a gente cria até soluções para essas pessoas que muitas vezes se veem num completo desespero. Tem também um lado perigoso, né? A gente tá falando do lado bom desse movimento, mas tem um lado ruim, que é a gente transparecer que há muita oportunidade no mercado e as pessoas começam a ligar o radar para estão falando de ganhos, aí começa a vir aquelas armadilhas, as piramidezinhas, né, as promessas de ganhar 10% ao mês e, putz, eu vi que é hora de entrar no mercado financeiro, as pessoas não sabem, às vezes, o que é mercado financeiro, estão muito na bola
borda da pizza. Então a gente tem que assumir essa responsabilidade de fazer um barulho mesmo, né? De que existem oportunidades, quanto mais oportunidades, mais armadilhas também. É porque tem um excesso de escala por causa da internet hoje, então logo tudo que é pirâmide e coisa ruim também acaba sendo mais disseminada, né? Então acho que faz parte também da nossa responsabilidade de mostrar pro mercado que esse tipo de coisa que às vezes é o primeiro momento que o novo investidor está se deparando com essa pseudo-oportunidade, a gente precisa mostrar pra ele que não é, né? E que muitas vezes daqui transcende o que é possível, né? As pessoas acham que, assim como eu quando comecei a investir, eu não sei como foi com você, mas eu assistia muitos filmes de mercado financeiro, eu falei, eu vou investir 5 mil reais, eu vou ficar milionário. Investir era isso, era multiplicar por milhares de vezes o seu patrimônio. E hoje eu entendo que não é bem assim, é algo um pouco mais demorado, exige um pouco mais de paciência, disciplina e um prazo mais longo, não é? Eu sempre deixei muito claro que minha expectativa era de um prazo longo. A questão é que quanto mais você se envolve com o mercado, mais você encontra atalhos em relação àquele plano que você modelou há 6 meses atrás ou 1 ano atrás. Então você tinha um caminho a seguir. Só que no meio desse caminho você encontra um ativo melhor do que você estava considerando, uma estratégia melhor, seu conhecimento muda, você monta uma carteira diferenciada que vai acelerar esse plano. Eu comecei dentro do mercado financeiro na tesouraria do Citibank, né? Na época, aquela reunião de caixa era um negócio muito valioso que tinha todos os dias. Eu aproveitava aquilo para buscar referência e comprar uma ou outra ação, mas imaginando que ia acumular durante um prazo muito longo. Foi muito interessante, porque eu me sentia um privilegiado, né? O que se discutia na manhã do banco, às 10 horas da manhã começaria a se falar no mercado, mais tarde entraria numa agência de notícias, no dia seguinte entraria no jornal. Então, por me antecipar um pouquinho ao mercado, eu comecei a fazer umas operações e a coisa meio que deslanchou, até que eu comecei a errar quando eu comecei a confiar demais também. Muito day trade, muita especulação sem tempo de acompanhar a carteira. Depois eu mudei um pouco o comportamento. Mas quem está começando agora tem que ter consciência de que tem que se envolver, tem que aprender. Nós estamos vivendo uma moda da educação financeira, no bom sentido. Moda, se você faz uma live, tem lá seus 50, 60 mil pessoas assistindo ao vivo, de madrugada, as pessoas estão interessadas. Quando a gente fala de moda, vamos voltar algum tempo, um pouco no tempo, quando se fala da moda da alimentação saudável. Todo mundo, vamos ter uma dieta nova, você encontra dieta boa e dieta ruim. Então você tem que ir atrás do especialista, você tem que buscar mais conhecimento, você tem que ter menos pressa para aquilo acontecer na sua vida, e tendo menos pressa, talvez aconteça mais rápido. Quando eu falo que é moda, a gente pode mencionar várias modas que tivemos na história da sociedade. Moda dos exercícios, quando o professor Cooper, nos anos 70, falou que não precisava carregar peso, basta você caminhar um pouquinho todos os dias, basta você ter uma vida um pouco mais dinâmica. Aquilo era visto como algo meio que bizarro, as pessoas começaram a praticar, mas hoje todo mundo procura ter um pouco de atividade física, deixou de ser moda e se incorporou à vida das pessoas. A alimentação saudável é a mesma coisa. O brasileiro se alimenta de forma muito mais saudável do que há 5 anos atrás. 2016 para 2018, o consumo de refrigerantes caiu quase 50% no Brasil. Deixou de ser moda, virou prática. Eu acho que a educação financeira está numa guinada em que ela está deixando de ser moda já, e as pessoas estão adotando isso como um hábito nas suas vidas. O hábito de acordar cedo para assistir uma live, o hábito de preencher um orçamento todos os meses, o hábito de sentar todos os meses para estudar sua carteira de investimentos e ter uma pequena conversa com o assessor de investimentos. Essa é a grande transformação que a gente está fazendo. Então a gente faz um barulho, a gente às vezes cansa as pessoas de tanto aparecer, mas a partir de um certo momento a gente está na vida das pessoas. E essa transformação não tem mais volta. Não tem mais volta. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é que você falou, educação financeira tá na moda. E tá, né? Mas eu acho que tá na moda, mas também tem um lado em que o brasileiro ele tem tanta deficiência no lado financeiro e tanta demanda por isso, que, cara, existe muito espaço para esse ponto. O problema é que eu vejo hoje no mercado de educação financeira gente que não tem credibilidade falando. Por exemplo, você tem pessoas falando sobre como enriquecer, só que elas são endividadas. Você vê pessoas falando sobre como investir no mercado de ações, elas nunca investiram, nunca compraram uma ação. Então, eu acho que a moda acaba trazendo esse tipo de problema em que eu começo, por isso que você falou sobre abrir o patrimônio e tal. Por que eu faço isso? Porque a gente segue muito o conceito aqui do skin the game, né? E pra mim, o skin the game, a pele em risco, tem a ver com eu não ficar falando só teoricamente das coisas e também do que aconteceu. É eu fazer e compartilhar isso que eu faço. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu tenho uma política de confiar e seguir pessoas que eu sei que fazem o que elas falam, e não pessoas que falam o que fazer o tempo todo, né? E você tava falando sobre o negócio de prazo, eu acho que sobre essas oportunidades, essas pirâmides, todo sucesso que acontece da noite pro dia, ele pode acabar do dia pra noite também. Sim, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então eu queria também apresentar. Estamos aqui com o Serbasi, e Serbasi, você tá lançando um livro, né, cara? Assim, você lançou, na verdade, um livro, né? Tô com ele aqui na mão, chama A Riqueza da Vida Simples. E pelo que eu vi aqui, o que a gente bateu um papo antes, ele tem uma pegada diferente, né? Da maioria dos livros, da maioria dos conceitos de educação financeira, de enriquecimento, né? O que você pensou? Sobre o que fala esse livro? Olha, Thiago, sempre que eu escrevi um livro, tirando o primeiro, Dinheiro, o Segredo de Quem Tem, lá em 2002, sempre que eu escrevi um livro foi respondendo a coisas que os anteriores não tinham respondido. Eu achava muito sinceramente que o Adeus Aposentadoria 2015 tinha completado o meu ciclo de
conteúdo, já tinha respondido tudo que poderia se falar em finanças, na visão que eu tenho. Não entrei a fundo em investimentos, em estratégia de trading, em caminhos mais complexos. Mas eu sentia que tinha uma parte do público que não tinha sido amparada ainda. Tá. Que dizia que, pô, legal, baita ideia, mas eu sou muito pobre, eu ganho muito pouco, ou perdi o time na vida, agora só meus filhos. Pessoas muito desesperançosas. Desesperançosas porque supostamente escolheram um padrão de vida caro, porque passaram por um divórcio, um problema de saúde, uma perda nos negócios, por exemplo. Então, faltava uma resposta para aquelas pessoas que já tiveram planos, já tiveram sonhos e, de repente, no meio do caminho, não viam mais como tirar 10% do consumo para poupar um valor e montar uma carteira. E eu já vim orientando nos meus livros que, um dos caminhos é você rever o padrão da moradia, rever o padrão do seu automóvel, troca para um automóvel mais barato, abre mão do automóvel, anda de aplicativo. Só que as pessoas sempre tiveram muitas desculpas. Cara, eu já tô numa casa muito simples, pior que isso, só num bairro mais violento, você não tem noção como é que é a minha cidade, a coisa tá ruim. E eu já vinha praticando na minha vida algumas experiências que passaram por buscar uma casa de campo. A princípio era para ser alugada, diante de uma ótima negociação ela foi comprada, mas eu comecei a ter uma vida dupla. Trabalho e semana na cidade, fim de semana, férias no campo. E essa vida no campo se mostrou muito generosa em termos de momentos, de você cozinhar num ambiente legal, de se reunir pessoas, das crianças não lembrarem de pedir alguma coisa para comprar, né? Porque tem muita gente que não tem o que fazer, não conseguiu viajar nas férias, vai fazer o quê? Vai pro shopping. Pô, shopping é vitrine, 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 tentação, tentação, tentação. Você vai querer levar alguma coisa para casa. Você tá no campo, você tá vendo uma fruta nascer num pé que você plantou, você tá com uma bola num gramado, você tá com água na piscina ou na lagoa, você cria momentos que no shopping center você não cria. Então, aquilo me pôs para pensar. Eu não quero convidar todo mundo a se mudar pro interior, mas em cima disso eu refleti que, por exemplo, tem pessoas que vivem numa casa muito espaçosa no interior, mas que tem um negócio também no interior que não gira porque não tem networking. Essa pessoa, se vem pra cidade, ela não vai conseguir manter aquele padrão de vida na cidade, com aquele espaço todo, porque vai ficar muito caro. Mas se ela tiver a criatividade, a mente aberta para vir pra cidade, alugar um flat pequeno, compacto, que não precisa de carro, que seja super funcional e eficiente, numa região que ele tem um bom networking, ele vai ter uma vida ligada ao trabalho bem mais simples que a vida que ele tinha no campo, mas que gere mais resultado pro negócio. E o mesmo também é verdadeiro. Hoje, com tecnologia, você, muitos profissionais podem trabalhar remotamente. O meu trabalho hoje pode ser desempenhado em qualquer lugar do mundo. Do mundo, Então, eu não preciso estar em São Paulo. Eu estou porque ainda usava muito o aeroporto até pouco tempo e meus filhos estão se educando em São Paulo. Mas se eu quiser morar em outro país, se eu quiser morar 300 km daqui, se eu quiser morar no alto da montanha, no Himalaia, basta ter boa internet que eu toco o meu trabalho. Com essa visão, se eu tenho uma atividade que pode ser desempenhada de longe, pode ser um comércio eletrônico, uma aula online, uma consultoria, algo que exige um avião de vez em quando, uma ida à cidade uma vez por semana, eu posso optar por morar numa cidade cujo preço do metro quadrado seja metade ou um terço do que é numa grande cidade, um custo muito mais baixo, com uma renda equivalente, só com qualidade de vida muito maior. Então, esse é um convite para pessoas que não conseguem chegar no equilíbrio ou para pessoas que, de repente, estão convivendo uma comunidade, que a gente chamava de favela, né? Favela é quando a coisa não era intencional, quando alguém nasce na favela, passa a chamar de comunidade. Mas, de repente, a pessoa está ganhando um salário mínimo e esse salário mínimo permite ver com muita dignidade a 50, 100 quilômetros dali, num lugar que tem trabalho, porque às vezes quem está morando na comunidade não está conseguindo um trabalho, não está conseguindo emprego. Então, é um convite para uma redistribuição geográfica, você se desvincular do onde você escolheu viver. O conceito de casa própria é muito perigoso. Casa própria é um conceito criado, né, com a Revolução Industrial. A indústria precisava ter os trabalhadores fixos ali, então decidiu presentear esses trabalhadores com vilas operárias que eram pagas em 30 anos, e a pessoa não conseguia sair da casa própria, se mantinha empregada naquela uma indústria da cidade. Quando a gente abre a mente, percebe que a gente tem que ter uma vida com mais experiências, mais aprendizado, mais transformação, porque a economia se transforma, o trabalho também, eu vou me convidar a, nesse momento, talvez morar num lugar que me permita ter mais aprendizado. Num outro momento, eu vou estar num lugar que me permita criar melhor os filhos. Num outro lugar, um momento que me permita me aposentar melhor com custo mais baixo. E não me manter fixo durante 40, 60 anos num lugar muito caro, viável talvez para o trabalho e inviável para a aposentadoria. Então, a riqueza da vida simples não é um convite ao empobrecimento das escolhas, não é um convite para morar num casebre, mas talvez numa casa mais interessante, mais saudável, mais distante do mais centro das coisas. Mais adequada, às vezes, mais adequada, mas com uma ótima conectividade, por exemplo, com ótimas ferramentas, com uma ótima vizinhança, que me permita adotar estilos de vida mais interessantes e inteligentes. A casa nasceu em 2015. Eu lembro dessa história, você me contou como que isso foi parar na sua mão, isso eu lembro. O cara fala para alugar a casa e tem 2 casas próprias, sim. Sacanagem. Na verdade, já tinha meu apartamento em São Paulo, uma vontade muito grande de sair da cidade no fim de semana, filhos crescendo, tá naquela... você ainda não passou por isso, mas um hotel fazenda, um parque mais
distante, vamos subir para Campos do Jordão, mas as crianças curtindo muito o lance de cavalo, de bicho, de mato, de fruta. Pô, cara, vamos fazer um lance um pouco mais inteligente, alugar uma casa por uma temporada para receber família, para fazer festa, pegar um primeiro semestre que é o aniversário da família toda, a gente faz vários aniversários num sítio. E fui atrás de negociar um aluguel de 4, 5 meses. E aí eu cheguei para negociar, sentei com o cara e falei, pô, você não é aquele cara que fala no rádio? O preço já subiu umas 10 vezes já. O pessoal me confunde com o Mauro Ralph, não, sou tal. Ele falou, pô, cara, preciso de uma ajuda. Tô ferrado, minhas empresas estão quebrando, tô me separando, meu filho passou numa faculdade no exterior. O que eu faço? Tô endividado. Eu falei, puta, você tem que vender algum ativo. Pô, cara, então que ativo que eu posso vender? O que você tiver. Pô, tô tentando vender esse sítio aqui há 2 anos, ninguém me faz uma oferta. Eu faz o seguinte, você não quer comprar o sítio? Eu falei, claro que não, né? Putz, eu quero alugar, o ativo parado é mau negócio. Ele falou, não, faz uma oferta boa pra você. Eu falei, ó, lição de finanças número 1. Se um cara, ainda mais um cara que entende do assunto, fizer uma oferta boa, vai ser boa pra ele e não pra você. Verdade. E ele mandou, ó, se for pra perder dinheiro, que eu perca com alguém que eu admire. Faz uma oferta aí. Eu fiz uma oferta, tipo, que era pra não fechar e ele topou essa oferta. Até pediu uns 30 mil reais a mais pra fazer porteira fechada. E eu pensei naquela compra como um investimento. Vou comprar agora, desfruto por 6 meses, daqui 6 meses eu ponho pra vender com 20, 30% mais, com um pouco de paciência e tal. Mas a gente começou a usar essa casa. E ao usar a casa, pô, todo mundo queria estar lá, ninguém queria sair de lá, todos os feriados. E aí, vamos pra casa. E eu comecei a ver que era uma casa meio desconfortável, não cabia todo mundo que queria estar lá. Eu falei, vou fazer uma reforminha, ampliar o número de quartos e já vou mexer em algumas coisas que estão incomodando. Por exemplo, a fossa fedia. A fossa cheirava mal. Vamos tentar tirar esse cheiro. Aí chamei um especialista e falou, cara, a melhor coisa aqui é você tirar a fossa. Você tem um lençol freático lá embaixo, tem uma nascente no fundo do seu terreno. Essa fossa, se ela arrebentar, ela vai infiltrar, você vai mandar esgoto pra nascente do rio. Se eu tiro a fossa, eu ponho o quê? Ele falou, não põe nada, vamos tratar o esgoto. Eu falei, mas nem ferrando, não vai dar certo isso. Não, vai, porque funciona nas vilas sustentáveis, nós temos um exemplo aqui no interior de São Paulo e tal. Aí eu comecei a me envolver com o assunto, eu vi que dava pra acabar com o esgoto que eu gerava. Falei, pô, ainda trouxe a ideia de que o esgoto que eu gerava podia gerar gás e diminuir o consumo de gás a casa. Falei, pô, é muita loucura. Vamos testar, vamos fazer um piloto? E aí foi. Tratamento de esgoto virou geração de gás, que virou a captação de água da chuva. Ali é uma região que chove um pouco menos que São Paulo. No período de escassez de estiagem já faltava mais água do que em São Paulo. Hoje a gente não tem risco algum de faltar água. Falando de sustentabilidade, comecei a ver no jornal, pô, geração de energia própria, microgeração. Coloquei um sistema de geração de energia fotovoltaica. Tiago, tudo não é que, pô, vamos fazer um plano, fazer as contas, vamos fazer. Tudo muito já fizemos já foi feito numa pequena vila e deu certo. Fizemos num grande shopping center e deu certo. Não tinha um exemplo de uma casa de classe média, média alta. Mas vamos fazer. E muita coisa deu errado. Porque era algo inovador. E você foi aprendendo com o processo. Foi aprendendo. Pô, então totalmente errado, desfaz, faz de novo. Pô, tem a grana. Vamos. Então, se a gente pensar a casa inteligente do ponto de vista, o investimento vale a pena, do jeito que nós fizemos, houve um aprendizado. Se houve um aprendizado, nós gastamos mais do que estava previsto. Agora nós sabemos qual que é o caminho. Falei, cara, quer saber? Vai ser como lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a ver os produtos financeiros, falei, cara, estão me recomendando coisas, mas que não tem nada a ver com esses juros fantásticos que a economia tem. Então, vamos pôr uma lição para as pessoas. Então, a série Casa Inteligente é uma maneira de eu traduzir esse meu investimento em aprendizado numa solução para todos que funcione. Não sei se isso vai virar um produto, vai virar curso, não tem planos definidos ainda para isso, mas é uma discussão com a sociedade de caminhos que se pagam. Se eu tivesse feito a casa, já com o conhecimento que eu tenho hoje, do zero, a reforma custaria 1/3 do que custou. Mas aí, se você fosse pegar agora e fosse fazer do zero mesmo e gastasse 1/3, pensando no longo prazo, esse custo ele se dilui a ponto de valer a pena o investimento ou é mais algo ligado à sustentabilidade? Não para uma casa reformada, que foi o que eu fiz. Primeiro conceito é, você pega uma casa pronta, ela não foi concebida para separar a água de descarga da água de torneira, ela não foi concebida para receber 25 placas de energia no telhado. No meio do processo, eu comecei a fazer ajustes, reforços estruturais para receber uma estrutura para qual a casa não foi planejada. Entendi. Se eu tivesse demolido a casa e feito do zero, ela seria uma casa mais barata. Mas ela ficou uma casa interessante para ter um charme de uma casa mais antiga. Então, assim, para nós tem um carinho muito grande, uma casa conceito, mas hoje eu consigo afirmar claramente, está no livro A Riqueza da Vida Simples, que uma casa construída do zero, totalmente sustentável, vai custar cerca de 30% mais do que uma casa convencional. Ela é mais cara. Só que o retorno vem muito rápido. Em questão, na média, a energia fotovoltaica um pouco mais, 7, 8 anos, o sistema de captação de água um pouco menos, 5, 6
10 anos, mas na média em 6 anos esses 30% já foram amortizados e a casa está mais barata. Isso é meio igual gasolina, né? Assim, o pessoal, eles ficam muito... Eu vejo, eu vou abastecer só R$10. Não, só R$10. Eles vão pôr no mínimo possível para andar com o carro, enquanto que às vezes se eles abastecessem, enchesse o tanque, isso aqui já é comprovado que rende mais, né? O seu combustível. O pessoal fica sempre querendo pensar o mínimo possível. É a falta da grana, né, Thiago? Na verdade, o brasileiro ainda compra economia. Economia, às vezes, para ter a economia, a gente abre mão da qualidade. E a gente está vivendo uma situação muito interessante na sociedade, não só Brasil, no mundo, que é o ocaso do consumismo. As pessoas menos pautadas no todo mundo tem, eu quero ter também. Então todo mundo tem aquele carro, meu carro tem que ser aquele lá. Todo mundo usa aquela grife, eu tenho que usar também. As pessoas estão se individualizando mais, estão mais autênticas. Isso tem a ver com redes sociais, com conectividade, né? Eu não via ninguém como eu na família, eu tentava ser igual meus primos. Desculpa, primos não tem nada a ver com a comunidade, nós estamos falando aqui. Eu tentava ser igual meus parentes, as pessoas que me davam um tapinha nas costas quando me viam de gravata com carro, né? Comprou a casa própria. Hoje, se eu sou um cara diferente dos outros, eu procuro me atribuir na internet, eu me identifico com essas pessoas. Então eu vou conseguir comprar as coisas que essas pessoas como eu compram, eu vou conseguir ter um estilo de vida que essas pessoas têm. Há uma tendência do modismo ser cada vez menos forte e a autenticidade das pessoas ser algo cada vez mais presente. Então as pessoas estão comprando mais qualidade, estão comprando mais identidade. Ninguém mais quer comprar porcaria, né, cara? Não, assim, não. Mudou, né? É muito bom isso, é muito interessante, porque porcaria ou modismo são coisas que duram pouco. Dura pouco, vira mais lixo, vira mais dinheiro perdido. Uma roupa que eu acho que economizei, paguei metade do que custaria a outra, vai durar 3 usos e tô doando. Enquanto que uma boa roupa vai durar 20, 30 usos. Só que o pessoal também tem que cair na realidade que às vezes não tá na hora de você comprar esse produto bom. Então não é que porque você não pode comprar produto bom, você tem que comprar o ruim. É só você esperar. Porque tem muitas pessoas que compram, sei lá, uma TV ruim, um celular ruim, um carro muito ruim, tipo, só porque não tem dinheiro pra comprar o bom, mas eles não sabem que, tipo, é só guardar o dinheiro, investir juntando pra comprar o bom. É o imediatismo, né? Então, Esse versus longo prazo, né? O ruim é a sede pelo status. Pra eu provar pras pessoas que eu cresci. Isso é mais evidente num país como o Brasil, em que a média é pobre, a média tá querendo evoluir numa pirâmide social e tá querendo mostrar pros seus pares que cresceu mais do que o restante da família. Então nós temos que provar de alguma forma. Como a gente não mostra extrato bancário pra todo mundo, né? Ninguém é como o Thiago aqui que expõe uma carteira de investimento. Então, Skin the game é o nome da palavra. Exatamente. Como a gente não tem esse hábito no Brasil, a gente tem até medo, as pessoas ostentam posses, o que é uma grande ingenuidade, porque vão ostentar coisa que ainda não podem pagar. Então, se compraram algo que não podem pagar, ferraram as finanças. Se equilibraram as finanças, compraram algo de má qualidade, que não vai durar muito tempo, vai dar dor de cabeça. Há uma tendência, cada vez mais forte, a gente se pautar não pelo que a gente tem, mas pelas experiências que a gente tem. Então, principalmente os mais jovens, geração G, ou geração Z, os millennials, estão muito afim de experiências. Onde que eu vou passar as férias, o que eu vou aprender nessas férias, que bagagem que eu vou trazer para levar pro meu negócio e para ter todas essas experiências. As pessoas estão abrindo mão de carro e casa, por exemplo. Tem um amigo que nem quer tirar carta, prefere pegar o dinheiro, guardar e tipo pra, sei lá, pro Peru, pra Europa, fazer uma viagem para ver se... Que fala que viagem você guarda pra sempre, mas... É o meu caso também, cara. Fala assim, eu já tenho 21 anos, eu nunca nem entrei numa escola pra aprender a dirigir, a galera olha pra mim e fica, meu Deus, cara, e você, o que você vai fazer aí? Não, mas peraí, o Gão, ele não tem a documentação básica. Não, calma, mas você já tem 21 anos, Gão? Você tá me enganando? Não é possível. Tem cara de 21, é daí, Sr. Bazzi? Quem deixa a barba crescer pra parecer mais velho, não, Thiago? Quando eu não tinha barba ainda era foda. Assim, eu vejo muitos escritores falando sobre abundância, né? Mindset, abundância. A gente fala muito sobre abundância aqui no Primo. A gente fala muito sobre você começar pequeno, mas pensar grande, né? Você não se contentar às vezes com pouquinha coisa. Você pode muito mais, pensa grande, você pode ganhar dinheiro, você pode investir, você pode ter uma vida próspera, pode ter muita liberdade e tal. Só que muitas vezes também eu vejo algumas coisas sobre minimalismo, né? Então eu vejo até alguns conceitos de minimalismo aqui dentro do próprio discurso que você acabou de fazer. Então, o que eu quero te perguntar é o seguinte: minimalismo é realmente um estilo de vida mais simples ou é um fracasso gourmetizado? Não, é bom. O fracasso gourmetizado é uma ótima definição para o minimalismo que não funciona. Ok, boa. Por quê? Minimalismo é você abrir mão do que não é necessário. Tá? Então, é um processo de simplificação da vida. O meu convite é que as pessoas adotem o minimalismo como um processo em que elas chegarão ao essencialismo. Que elas
livro bom sobre isso também. Tem, do Greg McKeown, né? Mas o essencialismo é você... O Greg, ele fala muito sobre essencialismo ligado à carreira, ao trabalho, liderança. Mas o essencialismo ligado ao seu consumo é você adotar o minimalismo, que é simplificar, descartar, desapega, põe tudo na caçamba, vende nos OLX, Mercado Livre da vida, se desfaça do que você não precisa. No começo isso dói, é difícil, requer uma disciplina. Só que quando você adota o minimalismo, você está num processo para começar a olhar para o seu orçamento e buscar ter mais abundância daquilo que é realmente importante. Então, se o realmente importante é você praticar um esporte, você vai ter os melhores equipamentos daquele esporte. Se o que é realmente importante é você cozinhar, porque você tem habilidade, você reúne os amigos, você vai ter uma cozinha gourmet sensacional. A gente precisa passar pelo minimalismo para ter um pouco mais de abundância naquilo que é importante. E aí a gente está voltando àquela ideia de que as pessoas estão cada vez mais autênticas no seu consumo. Estão entendendo que o caminho para felicidade, pode até falar, esse caminho para felicidade é uma coisa meio piegas, né? Mas é uma vida com mais alegrias que se traduz em mais felicidade, é uma vida em que eu consigo fazer mais daquilo que me motiva. Então, se eu não estou perdendo tempo e dinheiro com coisas que não agregam quase nada, eu consigo dar mais energia, tempo e dinheiro também para aquilo que transforma mais. Para um cara mais jovem vai ser sua carreira. Para um cara mais numa fase mais avançada da vida vai ser dar a melhor educação para seus filhos. Mais avançado ainda vai ser viajar mais. Então, eu preciso consumir mais daquilo que me dá mais energia, que me dá vontade de continuar fazendo aquilo que eu faço bem. E isso exige mais dinheiro. Então, não é desapegar totalmente, mas o desapegar é parte do processo para eu consumir melhor. E aí eu vou, talvez, concentrar meu dinheiro naquilo que transforme. Sim, isso vai explicar por que a sociedade, os mais jovens hoje, estão abrindo mão de carro, estão abrindo mão de casa para gastar muito mais com educação e com experiências. Porque compartilhando moradia, compartilhando transporte, sobra dinheiro. Sobra dinheiro, eu consigo investir melhor. Investindo melhor, eu realizo mais sonhos. E nessa economia em transformação interessantíssima que a gente vive hoje, realizar sonhos envolve o sonho de eu estar capacitado para trabalhar, que é eu aprender cada vez mais, eu viajar cada vez mais e trazer cada vez mais ideias para talvez criar um trabalho novo. Né? Se o cara compra a casa própria, o carro e vai se endividar por 30 anos, ele vai ter até medo de gastar um pouco além da conta numa próxima viagem de aprendizado, porque vai que der errado aquele aprendizado e ele não consegue pagar as contas. Né? Então, se desapegar do gasto fixo é um caminho para ter mais experiências na vida. Cara, eu acho isso que é bem legal, porque às vezes a gente fica muito preso, assim, a gente cria umas barreiras invisíveis e tipo assim, eu tô em São Paulo e sei lá, não tô conseguindo emprego, não tô conseguindo um lugar legal pra alugar, pra morar e tal, e a gente fica assim, então não consegui emprego nem um lugar pra morar, e a gente não busca outras alternativas. A gente mora num país que é, cara, de dimensões continentais, com tanto lugar pra você explorar, e mesmo assim a gente fica muito preso. E quando eu fiz intercâmbio, né, morei 6 meses em Dublin, o cara trabalha nesse país, eu vi que as pessoas transitavam muito de um país pro outro, né, pra ter outras experiências, assim. Depois ele cansa, aí ele trabalha no outro, e aí ele mora aqui, ele mora ali, sempre de aluguel, o cara não tem carro, era uma vida simples, só que o cara tava sempre viajando, sempre trazendo experiências pra vida dele. Então, assim, eu acho isso muito legal, e eu tô com esse plano meio de casa de campo aí, e sabe de onde que eu tirei isso? Dos Vingadores, cara. Por quê? Você viu que dá pra alugar a cabana lá do Tony Stark, velho? Não, deixa eu falar. Você viu isso? Tem uma coisa que é o seguinte, o Thanos, quando ele trabalha pra caramba lá, ele trabalhou pra caramba, concluiu o plano dele, o que ele faz no final? Ele vai descansar na casa de campo. E eu fiquei, depois que eu vi ele sossegado lá, eu falei, cara, ele tá bem porque ele tá com uma cabeça de dever cumprido. Eu trampei. Ele não tá com uma cabeça de, tipo, caramba, você tem vários deveres, por essa situação, né? Algum momento na sua vida, você trabalhar um semestre louco, entregar um puta de um projeto. Exato. E tem um lugar que você chega e fala, o que eu vou fazer? Nada. Essa é a minha casa lá em São Roque, cara. Então, eu chego com a voz ferrada, com dor no corpo, abri o portão, passa tudo, cara. Estratégia, Thanos e Cerbasi aí, palestrantes aí. Pô, legal. Não, mas você não tá sabendo do projeto Primo Rico 2022 aqui? Que sabe? A gente num condomínio fechado em Orlando, morando um do lado do outro, churrascão todo dia na churrascão na casa do primo ali, cara, 2022. E a gente vai chamar o Cerbasi pro nosso churrasco, diferente dele que não chama a gente, viu? Não, a gente só pra deixar claro. Pô, vamos agitar esse churrasco aí. Vamos fazer churrasco. Tá não, mas sabe uma coisa? Sem futebol, tá? Não, futebol a gente não é com a gente, definitivamente. Mas se fosse um videogame, né, cara? No máximo um FIFA, pra vocês não se machucarem, pelo amor de Deus, cara. Mas eu acho muito legal o que você tava falando, e eu tava refletindo enquanto você tava passando sobre alguns conceitos, e eu acho que, no final das contas, financeiramente falando, a vida, ela é simples, porque pra você realizar o que você ama, pra você poder gastar dinheiro no que você ama, ou seja, no que é importante pra você, é só você não gastar dinheiro em coisas que você não ama. Exatamente. Mas a gente passa a nossa vida inteira, cara, gastando dinheiro em coisas que não vão nos trazer felicidade de novo, né? Talvez de uma forma um pouco piegas, mas coisas tão simples que a gente gastou e esqueceu já o que acabou de acontecer. Eu gastei num almoço. O almoço passou, eu não tava no momento presente, por exemplo, e eu já esqueci
cresci, isso passou, né? Então, eu vejo que quando você tá falando sobre focar no que é importante na nossa vida, eu lembro de quando eu comecei. Quando eu comecei, cara, e eu não tenho vergonha de falar, o meu propósito era ganhar dinheiro. Eu acho que muitas pessoas quando começam, elas falam, não, eu quero ter dinheiro. Tá errado. Eu quero ter dinheiro. Não tá errado. Você quer escalar alguns degraus pra ter mais liberdade. Na juventude tem que ter essa ambição. Isso, exatamente. Massa, ferramenta pra transformar, pra mudar a nossa vida. Não é errado. Porra, puta cara ambicioso. Então, as pessoas acabam achando, não, mas dinheiro, você é um cara tão ganancioso. Não é assim. Eu tinha esse objetivo, eu queria ter dinheiro. Só que aí que entra o negócio do que é importante pra você, porque quando você atinge esse objetivo que a gente imaginava que era um fim, a gente percebe que ele não é um fim. A gente tem dinheiro e fala, tá, agora o que é importante de verdade, não é? Então acho que quando você chega nesse ponto de poder parar, ter liberdade pra refletir sobre isso e falar, caramba, o que é importante pra mim é, por exemplo, passar um final de semana na minha casa com a minha família, acordar e tomar café com a minha família, sabe? Passar um tempo com meus filhos, que eu não tenho ainda, mas eu quero ter... a conta tem que dar 8 em casa, tá, Servazzi? A conta tem que dar 8. Quanto que é a conta na sua casa? Três filhos. 3. Esposa, você tem um cachorro também, um golden. Cachorros. Não, tem o Hulk e mais as duas que aparecem dentro da Filó e a Pandora. Deu 7, hein? Aí. Falta um. 8, 5. Eu, a Adri, mais 3 filhos e os 3 cachorros. Deu 8. Pô, então olha lá. É um número... Quantos anos você tem hoje, Servazzi? Tenho 45. 45. Tô com 28. Bom, então eu tenho quase 20 anos aí pra chegar nisso, hein? Nossa senhora, hein? Tá jovem. 8 filhos não dá, cara. É muito gasto. É mais Não são 8 filhos. A soma tem que dar 8. Mais cachorro, peixe, que peixe não conta. barato. Peixe não conta. Então, não. É muito não caro, conta. cara. Você não pode pensar em ter filhos ou não de acordo com o gasto. O seu estilo de vida vai dizer se você comporta esses filhos ou não. E fora que quando eles fizerem 18 anos, ó, tá rentabilizando aí, ó, vem trazendo dinheiro pra casa. Porque Tá na hora de trazer. Então, as pessoas fazem contas, tipo, quanto que eu vou gastar no, sei lá, Dia das Crianças. Meus filhos não pedem presente Dia das Crianças. Eles perguntam o que nós vamos fazer no nosso dia. Nós vamos escolher o café da manhã, nós vamos escolher onde almoçar, nós vamos escolher... Pra nós até custa uma grana, porque a gente criou isso. Mas não é o que vão ganhar, eles querem experiência. Tiago, é impressionante, cara. A gente viaja pra lugares sensacionais. A gente foi pro Canadá, a gente foi pro Reino Unido, que a viagem tava acabando e que eles não tinham comprado nenhum souvenir, nenhuma lembrança da viagem. Porra, meu. Eles Deve ser o sonho de alguns pais aí, né? É muito... Não, mas por que as crianças compram? Porque a viagem não tá interessante. Pô, puta saco, tá aqui, então passa logo na lojinha e compra alguma coisa pra você que nós estamos aproveitando. Se você faz uma viagem pensada nas crianças, o próprio fascínio delas é algo que te nutre. Chega uma hora que você fala, pô, tá do caramba eu visitar um castelo, mas que é o mesmo onde foi filmado, não sei o que lá, o Harry Potter, Guerra dos Tronos. As crianças entendem isso que foi feito pra elas. Então, se a gente se envolve num processo de vamos fazer alguma coisa que seja legal pra todo mundo, a gente tem um processo mais criativo e menos custoso. Muitos pais, por estarem ausentes, têm que presentear mais, têm que compensar mais. Isso acaba custando muito caro. E essa questão da compensação, vou até resgatar o que a gente falou agora há pouco, de falar, pô, mas a gente cai numas escolhas, né, que a gente não sabe por que fez. Não é culpa nossa. Não fomos nós que escolhemos querer ter a casa própria. A sociedade diz que a gente quer. Então chega uma hora que a gente cresce, tem que ter um bom emprego. O que é um bom emprego? Não é você ter uma profissão e um trabalho. Pode ser fazer o que você gosta e ganhar bem, né? Chega uma hora que, pô, mas você não tem um carro, você não tem coisas. Se eu não demonstro felicidade, eu tenho que demonstrar coisas. A gente fala de planejamento, muitas pessoas ao começar a planejar falam, pá, mas no Brasil não dá. Com esse imposto, com essa violência, com o gasto que tem que ter pra estar bem. As pessoas acham que Brasil é São Paulo, Rio, Brasília, Curitiba, grandes cidades. Não é, cara. Você não pode sair do seu país sem ter visitado outros estados. Você quando foi pra Dublin, fala, pô, as pessoas mudam de um país pro outro, porque é viver a cultura europeia. A gente quer morar no outro país sem conhecer a cultura brasileira. Um país onde se ganha bem, mesmo um salário mínimo no Brasil é caro pras grandes cidades, mas pro interior não é. Você vive razoavelmente com um trabalho honesto, com 1, 2 salários mínimos por pessoa. Um país abundante, um país que qualquer coisa que você planta dá, um país que tem experiências de lazer e aprendizado que não custam nada, e as pessoas querem morar, pô, vou ser garçom no outro país. Seja garçom no seu país, então, perto da família, perto de pessoas que você ama. A gente abandona muito rapidamente hábitos que parece que, puxa, o que eu tenho aqui não é legal, por não parar, pensar, entender com o que eu ganho, com o que eu sei fazer, onde se vive bem nesse país. E tem muito lugar que estão procurando profissionais, procurando trabalhadores que não estão lá porque eles estão procurando emprego numa cidade que não oferece. Então tá faltando a gente abrir um pouco esse leque de opções, de planejamento e buscar caminhos mais ricos. Olha que legal, você falou de garçom aí, né? Eu tenho uma lembrança minha da faculdade, né? Tinha um professor que dava aula pra gente, ele tinha uma agência de publicidade também. E aí veio um cara assim, né, na cara de pau, assim, meio que zoar e falar, professor, bem que você podia arranjar um emprego lá, tá difícil pra caramba, né? Arranja um emprego lá na agência, né? Aí o professor falou assim, pô, agora a gente não tá procurando, mas fala aí, o que você tá procurando? Aí o cara, não tô procurando muito, tô procurando emprego, quero trabalhar, né? Quero trabalhar. Ah, beleza. Aí o professor falou, quantas vezes você já foi no bar essa semana tomar uma cerveja? Aí o cara falou assim, já fui umas 3 vezes, né? Chego, tomo uma e vou pra aula. Ele falou assim, em quantos bares aqui da região da faculdade você procurou
procurou emprego, né? Porque às vezes o aluno ele só vai lá pra encher a cara no bar, porque você já não pensou em trabalhar no bar, né? E, sei lá, pagar a sua faculdade. Então, é bem isso mesmo. E a gente vai pra Europa, eu fui pra Europa pra, cara, varrer chão. E não tem nada errado. Privada, pô, você tá pode ligado? estar, eu até menciono no A Riqueza Vida Simples, às vezes a pessoa tá lá na sua vidinha, empregado, tudo feliz, tá juntando uma graninha, vai fazer uma viagem, um cruzeiro no fim do ano. E no meio do caminho perde emprego. Pô, tem até medo de falar pra pessoa que, perdeu o emprego porque vai cancelar aquele cruzeiro. Vai cancelar o cruzeiro ou será que a chance dele pedir um emprego pra trabalhar num navio durante 2 meses? Né? Abre um pouco a mentalidade. Se queria muito, agora vai de vez, né? Eu quero estudar fora, não tenho dinheiro. Você precisa de dinheiro pra estudar fora? Já viu quanto custa esses programas de au pair aí que você vai cuidar de bebê enquanto você estuda lá fora? Vai trabalhar numa estação de esqui durante 2 meses pra limpando privada, carregando bandeja. Mas, pô, você vai ter uma experiência numa estação de esqui. Eu não preciso ter o dinheiro pra viver uma experiência, né? Se eu me dedico a fazer um plano. Então a gente não pode ficar só restrito à ideia de que, puxa, mas eu não tô bem sucedido na vida porque eu não tive chance, as oportunidades não são iguais. Não, as oportunidades são interessantes pra quem corre atrás, pra quem monta plano e rala pra conseguir sair à frente dos outros. Mas uma coisa que eu vejo também é que, tipo, a galera reclama muito que não tem emprego, mas, tipo, cara, não tem emprego agora pra coisa que você quer, mas emprego tem um monte. Cara, se você Eles precisam de muita gente que não tá se você, sei lá, é um advogado e não consegue emprego nenhum de direito, eu tenho certeza, se você tem um carro e baixar o aplicativo da Uber, você consegue dirigir um carro. Se você correr atrás de fazer qualquer outro tipo de trabalho alternativo, você consiga. Às vezes não tem agora um emprego na sua área, mas, cara, tem um monte de emprego por aí. Você vai ficar parado só porque não tem um emprego que você quer? Não, mas só adicionar um negócio aqui. Eu acho legal. O Sebastião falou um negócio sobre a gente viver a vida sempre pros outros, né? Assim, a gente costuma viver sempre a vida dos outros e nunca a nossa. E eu comecei a entender que tem uma conclusão por trás disso muito poderosa, que é o seguinte: sempre que a gente compra alguma coisa, gasta um dinheiro, vive a vida por causa de outra pessoa, a gente é obrigado a fazer algo que a gente não gostaria de fazer pra poder sustentar esse padrão de vida. Então eu vejo as pessoas trabalhando, muitas vezes pra pagar a conta, velho. A conta das coisas que você comprou por causa de outras pessoas, não por você mesmo. Então entra num ciclo em que você gasta por outras pessoas, que no final das contas elas não ligam pra você muitas vezes, e no final das contas você também não liga pras pessoas de volta. Então assim, a gente deixa de focar no que é importante, que é o que você falou. E eu tava refletindo aqui sobre você falar que a gente não conhece o Brasil muitas vezes. Não conhece mesmo. Eu comecei a conhecer o Brasil mais recentemente, né? Eu comecei a dar muita palestra recentemente. Você tá numa fase de viagem louca aí. Eu não tenho inveja, porque eu já passei por isso. É o que eu ia falar. E agora eu comecei a conhecer o Brasil e é muito engraçado você ver umas coisas. Tipo, eu tava aqui em São Paulo, a gente faz um monte de evento. Já fazer um evento agora pra 10 mil pessoas. Legal. Aí você vai pra Salvador, as pessoas lá em Salvador falam assim, Thiago, obrigado por ter vindo até aqui. É diferente, você começa a entender um Brasil que você não conhecia, perfis e culturas diferentes. E eu achei essa experiência muito legal. Agora, uma coisa que eu não achei muito legal é o seguinte: quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um sonho de trabalhar viajando. Sabe aquela coisa? Nossa, eu vou viajar pelo trabalho. Que incrível e tal. E aí, quando você começa a fazer isso, você começa a entender que não tem glamour. Não tem glamour. Zero glamour, né? Não, a gente viajando começa a dar valor pra aquela separação de filas, né? O passageiro frequente. Fala, pô, ó que frescura, o cara não tem problema nenhum. Tá? Cara, vai ficar todo dia no aeroporto, ver como não é importante você entrar 10 minutos antes no avião e, pô, colocar sua mala primeiro e sentar no meio ali, sabe? Que tem 3 cadeiras, você fica no meio grandão. Cara, é horrível. O aeroporto é muito ruim, a comida é muito... Cuida da saúde, hein, Thiago? A comida é muito ruim nesse trânsito em que você tá indo de carro de um lugar pro outro, você para num posto na beira da estrada, tudo é gostosinho. Mas, cara, fritura, é coisa ruim, é muito pão de batata, e chega uma hora que você não aguenta comer as coisas que estão à sua disposição. Você tem que levar suas coisinhas de casa. Não, eu tenho medo de eu começar a associar aeroporto a uma coisa ruim, sabia? Porque mas antes... Não, então, mas é mais ou menos porque antes eu saí pro aeroporto... Eu já sou contra avião, cara, não gosto. É verdade, avião não tem, cara. Tem classe executiva. Eu faço acupuntura toda segunda-feira há 10 anos, Thiagão. Pra corrigir problema no pescoço e trabalhar com o ombro pra cima, apertado no avião. Não, eu lembro que assim, quando eu ia pro aeroporto, era pra eu ir pra Disney. Nossa, aeroporto é magia, entendeu? É magia. Hoje eu vou pro aeroporto e falo, puta, vou ter que esperar aqui, ponte aérea, meu Deus, que desespero, não tem glamour. Né? Então as pessoas não conhecem o bastidor. Quando o Kaique não marca o voo pra 10 da noite. Não vou nem falar do Kaique e nem do Hugo aqui. Que uma vez, pelo amor de Deus, hein? Mas eu só marco, tipo, voos, mas ainda assim são bons, num espaço grande pra dar tempo de fazer a coisa. Eu não te mandei pra Campinas pra pegar um teco-teco pra depois ir pra uma outra cidade. Não, mas é que assim... Vocês são muito doidos. Vocês têm que entender que assim, eu nunca viajei de avião. O Hugo foi comigo e nunca tinha... Então, assim, ele tá falando dessa coisa que perde o glamour, mas pra mim é tudo glamour. Então, pra mim, 5h30 no avião, puta, o Thiago ele vai adorar, né? Pô, legal viajar de avião, assim. Começar o dia já viajando.
viajando. Mas esse é o grande problema. A galera fala assim, não, ela tá viajando, tá fazendo nada. Meu, cansa tanto, você fica lá espremido. Fora que tem uma galera que senta do seu lado que, meu, eu não sei de onde que esse povo sai. É uma galera que não tem noção nenhuma, deita em você. Não. Não tá com cheiro muito bom. E quando esquece o desodorante, cara? Então. Aí, meu Deus. Peraí, a produção me passou informação aqui. É isso mesmo? O quê? O livro do Serbasi tá disponível na nossa página da Amazon também, é isso? Como assim? É isso mesmo? Na Amazon? Não acredito. Naquele site lá, amazon.com/Primo Rico, lá na nossa O quê? Se o primo entrar lá, ele pode comprar o livro do Serbasi. É isso mesmo, produção? É isso mesmo. Eu acho que sim, cara. E fora que você consegue comprar pelo site da Amazon e pelo aplicativo. Não, para. Não dá pra comprar assim. Se você for lá na Apple Store ou na Google Play, você baixa o aplicativo da Amazon, só colocar lá o nome do livro e você encontra, cara. Não. Esse e todos os outros 16. Eu não tô acreditando. Se você escrever o nome do vídeo, você encontra. Meu Deus do céu! É inovador. A tecnologia, o futuro é o agora. Tecnologia. O livro vem até você. Cara, aliás, você trouxe um livro pra cada um da equipe, hein, cara? Pô, muito obrigado, hein? Com dedicatória pra Muito todo mundo obrigado, aprender. hein? E, o segredo é começar a ler, porque a galera que tá lendo conclui o livro em 2-3 dias. Leitura fácil, leva. É verdade. Posso ir pra um lado um pouco polêmico agora? Polêmico? Ai, meu Deus do céu. Polêmico. Pensando assim, você falou bastante dos seus filhos, de que você criou ali uma cultura com eles, de eles não pedem um presente, eles prezam pela experiência de estar junto com vocês, de não substituir presença por presente, isso é muito legal. Mas e se tratando de, sei lá, meus pais, por exemplo, tiveram uma educação financeira zero, os brasileiros têm uma educação financeira zero, às vezes o cara não tem como ouvir o nosso podcast, assistir os nossos vídeos, comprar o nosso livro, ele tá num limbo e assim, cara, como que esse cara consegue criar essa cultura da educação financeira e disseminar isso pros outros, né? Porque eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar com o Primo, eu virei o chato do rolê, né? Porque eu pergunto se as pessoas estão investindo, onde elas estão gastando, o que elas estão fazendo, então eu virei esse cara. Você não precisa nem perguntar, deixa as pessoas perguntarem quando você começa com assuntos mais interessantes. De certa forma, o que eu faço, o Thiago faz, o que muitos influenciadores fazem, a maior parte do tempo é trabalho gratuito. É podcast, é conteúdo no YouTube, você tá numa entrevista, é para as pessoas se tocarem de que há muita oportunidade, muito além do que simplesmente montar um orçamento ou escolher um investimento melhor. Então, quando você começa a trazer para a família, esse vídeo é legal, né? Dá uma olhada nessa página do livro, posta na sua rede social um pensamento, uma frase, aquilo gera comentários e aquilo vai te dando pistas de caminhos que pode ser seguido. Por exemplo, você fala, vou enfim realizar o sonho de umas férias do caramba. Alguém vai falar, tá rico, hein? Mas você não tá, cara? Mas, cara, tô me organizando desde o ano passado, olha esse vídeo aqui, né? Aquilo vai te dando pistas pra você, enfim, trazer o assunto sem se tornar um cara chato. Então tem muitas pessoas na família que são contra você mudar de hábitos porque você vinha com uma casa própria, pagando financiamento do carro, vinha investindo mal, mas você fala, não, agora eu vou mudar meu estilo de vida. Os outros vão falar, você ficou louco, tá assistindo o vídeo toda madrugada agora aí e quer ferrar a vida da família. Cara, não fica comprando briga, né? Do tipo, não, eu vou e você não. Faça uma simulação. Se a gente continuar como tá, olha como nós vamos estar daqui a 5 anos. Se a gente adotar um outro caminho, vamos colocar um cenário pessimista, um otimista, olha onde a gente pode chegar daqui a 5 anos. Simula. Se tá em dúvida se compra ou não compra um apartamento financiado, pede a simulação, o fluxo de caixa em 20 ou 30 anos. Só soma o valor da prestação e apresenta pra família. Cara, olha quanto a gente vai gastar nisso aqui. Vamos nisso ou vamos no aluguel? Então, quando você coloca a simulação onde vamos chegar, você tem uma noção melhor das consequências de uma escolha. Orçamento doméstico, uma planilhinha que eu ofereço no meu Masterclass Inteligência Financeira, parece um negócio tão besta. Não é pra você mapear o que você gastou. É pra você, com base no que gastou, projetar quanto aquilo dá num ano. Você fala, nossa, mas eu gasto 3,5 pau por ano só com o pay-per-view do futebol que eu vejo o fim de semana assim ou não? Cara, não vou continuar. Eu gasto 4 mil reais por ano só com o pacote de minutagem telefônica que nem precisa mais. A gente se comunica por WhatsApp. Então, será que eu preciso continuar gastando esse volume todo ou eu posso trocar esse gasto por uma viagem interessante, por um curso interessante? Então, quando você tem uma noção mais clara do longo prazo, você consegue ter um argumento mais poderoso. Agora, deixa eu mudar um pouquinho. A gente tá falando muito de finanças pessoais e a gente tá falando um pouco de investimentos, né? Mas o que você tá olhando hoje pro mundo dos investimentos? Como que você tá olhando hoje o mercado? Assim, você tem algum insight que você poderia passar pros primos? A gente já caminhando aqui pro final, o que você... Bom, vamos lá. Você sabe que eu invisto de uma forma bem conservadora e bem passiva, né? Nós gravamos aquele bate-papo lá onde eu invisto. Não mudou? Não. Continuo um cara conservador, sempre com alguma parte da minha carteira em renda variável, mas através de fundos multimercado. Eu dedico um tempo muito grande aos meus seguidores, ao meu curso online e aos meus filhos também, então não consigo estar acompanhando o mercado como eu acompanhava na época da análise fundamentalista, que eu comprava e vendia o dia todo. Eu sempre convidei as pessoas a estarem mais expostas na renda variável. Eu acho que
hoje, se eu fosse mudar alguma coisa, a recomendação é esteja mais exposto ainda à renda variável, com uma postura um pouco mais ativa, sem a preocupação de estar acompanhando o tempo todo. Isso no perfil Gustavo Cerbasi, quem não tem tempo de acompanhar o mercado. Só que aquela pessoa que tem tempo, aquela pessoa que talvez esteja procurando o seu lugar ao sol ainda, que está com 4, 5 horas por dia disponível, ela deveria se posicionar de forma mais ativa. Então, acompanhar notícias, acompanhar quem educa, acompanhar as recomendações, carteiras recomendadas mesmo. Por que elas mudam de um mês para o outro? Né? O que mudou? Ter o cuidado de, se você comprou 4, 5 ações, começar com aquela ideia das blue chips e todo mês não se conformar com as ações que você tem. Porque muita gente fala, pô, o buy hold é legal, mas desde que você esteja acompanhando empresas sensacionais e você tenha a certeza de que aquela carteira que você tem um potencial de ganho muito maior do que outras oportunidades surgindo no mercado. Então tem que ter um pequeno giro. Eu acho que nós estamos num cenário interessante para a renda variável como um todo, porque as empresas estão com capacidade ociosa há muito tempo, 5 anos de crise, esperando vir recurso de fora para o Brasil, esperando o trabalhador se qualificar para poder empregar. Então a renda variável está com um cenário muito interessante. E o mercado imobiliário está sofrendo há muito tempo, está muito desacreditado. Naquele ponto em que as pessoas, mas não vou mais comprar imóvel que só perde dinheiro. Tudo que é verdade absoluta é mentira. Né? Se as pessoas só perdem dinheiro com imóvel porque já não há muito interesse, então de repente eu começar a olhar que vamos comprar imóveis? Não, você quer comprar imóveis? Tiagão, você sabemos que mercado financeiro é muito mais interessante que o mercado trabalhoso de compra e venda, cartório, documento. Fundo imobiliário é algo que tem um potencial interessante, não só os fundos que já tem, mas os que devem ser lançados. IPOs que vem pela frente tendem a trazer novidade muito interessante. Estamos falando de reforma da Previdência, pouco se falando de reforma tributária no Brasil. Eu acho que as reformas que vão acontecer, mesmo com os desmandos e as cabeçadas do executivo, né, do presidente, eu acho que a economia brasileira nunca funcionou muito bem, muito alinhada com a política, né? Então a política não está ajudando muito, mas a gente tem fôlego para seguir adiante. E o pior cenário é andar de lado. Eu não vejo um Brasil desmontando. Já está desmontado, já está no fundo do poço. Então quem confiar na renda variável, mesmo de forma muito passiva, num plano de previdência mais arrojado, vai ter um resultado muito mais interessante do que ficar só naquele joguinho de Selic, DI, pré-fixado, pós-fixado. Pô, pensa numa carteira um pouco mais inteligente. Ainda mais que hoje ainda também você vê um mercado com uma taxa de juros tão mais baixa do que a gente já viveu, né? Pô, a taxa já foi tão mais alta que hoje a gente precisa se mexer um pouco mais. Sem dúvida. Se for deixar o dinheiro ali na renda fixa só, com uma inflação que a gente tem, aí tira imposto, etc. Cara, talvez você não tenha um grandiosíssimo resultado lá na frente, como quem pode ter um pouco mais de tempo para investir, não só dinheiro, mas investir o seu tempo mesmo em estudar e tomar melhores decisões, às vezes envolvendo renda variável. O próprio Tesouro IPCA já tá dando, tipo, IPCA mais 3,5, sabe? Isso. Uma coisa 3,5 bruto acima da inflação. inflação. Quem confia no IPCA ou no pré achando que os juros devem cair, não, o espaço para cair já não é tão grande. Então aquele super ganho que você tem no marcação ao mercado não vai dar um prêmio. Aconteceu agora esse ano, né? Então, não vai dar um prêmio tão mais interessante do que já deu nos últimos tempos. Então, renda fixa é onde está o seu dinheiro justamente para aproveitar as oportunidades que vão surgir. Não é para se fazer lucro no longo prazo. 2 perguntinhas pra gente finalizar. A gente, no Primo, a gente fala muito sobre 3 pilares que a gente acredita que são os pilares do enriquecimento, né? Basicamente, gastar bem seu dinheiro, investir melhor e ganhar mais. Isso. Só que eu sei que os 3 são importantes, e eu sei que você concorda com isso, mas se fosse pra escolher só um, ou seja, o pilar que é o mais importante e mais responsável pro enriquecimento de uma pessoa, qual desses 3 pilares seria? Gastar bem seu dinheiro. Gastar bem seu dinheiro. Sabe por quê, Thiago? Porque o gastar bem, ele envolve você ter um orçamento que permite a você aproveitar melhor as oportunidades e lidar com os erros. O investir é interessante, mas se você começa a entrar numa de gastar errado, o desinvestimento vai acontecer muito rápido. Se você está com a vida desequilibrada, o ganhar bem não vai se sustentar. Você pode estar bem no emprego, você vai acabar com o relacionamento. Então eu acho fundamental a pessoa gastar bem para estar motivada. Motivada, vamos tomar cuidado com essa palavra, é gastar com lazer, gastar com cuidados pessoais, gastar com aquela educação avulsa. Sabe? Deu vontade de fazer um curso de gastronomia, deu vontade de me inscrever num esporte novo. Coisas que te põem em contato com tribos diferentes que te dão mais criatividade. Isso vai abrir portas para você, por exemplo, encontrar formas de ganhar mais. E o investimento não funciona, simplesmente não funciona se você tiver um estilo de vida perdulário. Você vai começar a entrar naquela ansiedade que, mas eu montei uma carteira legal agora, bem agora tive um problema de saúde, tem que tirar, me desfazer de alguma coisa, você fica na especulação, em vez de montar boas carteiras. Então tudo começa no gastar bem. Vai chegar uma hora que isso se automatiza, o gastar bem deixa de ser uma preocupação e você só olha o investir e o ganhar. Você está nessa fase
fase, eu tô nessa fase. Quem já tá há algum tempo com um certo equilíbrio, não se preocupa mais com gastar bem. Mas enquanto você não gastar bem, o investimento não vai funcionar e o ganhar bem não vai se justificar. Agora, pra gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. A gente tem aqui um integrante do time que tá pensando seriamente em montar um business extremamente rentável, um negócio totalmente escalável e cara, ganha muito dinheiro, né? Esse cara é o Lucão. Ele tem um grande sonho de montar uma empresa de hot dog, né, Lucão? E a gente tá já há uns quase 30 episódios tentando tirar isso do papel. Eu queria que você desse um parecer profissional sobre a viabilidade de um negócio de hot dogs pra ele. Na hora que sair, meu amigo, vai fazer um barulho ser na IPO bolsa, Nasdaq, né? Vai ser foda. Vai ser incrível. Logo o hot dog, cara, as pessoas se preocupando com a alimentação mais saudável. Não, mas é uma salsicha especial, né? É hot dog saudável. Feita de melancia. Cara, Melancia com gosto de carne, né? Tipo, tudo errado. Vai dar certo se for escalável, cara. Se o Lucão tiver nas madrugadas virando salsicha na maquininha ali, pondo ketchup, não vai... Na saída de balada ali, mas, né, cara? O dia que você vender 10 milhões de salsicha por dia, esse negócio vai funcionar. Então, como que isso vai ser escalável? Gostamos desse número. É o segredo. Gostamos desse número. Eu posso só voltar em uma coisa, que acho que é o editor... Não. Então, ser... Brincadeira. Porque assim, tava pensando um pouquinho naquele negócio de minimalismo. Acho que uma coisinha só, assim, que eu não diria que me incomodou, assim, mas que me gerou um questionamento. Quando você falou sobre a casa sustentável, você falou, tipo, pô, casa sustentável, ela vai custar mais no começo, mas depois você vai vendo que com os custos e tal, você vai economizar mais. Mas aí ficou naquela coisa do ponto, putz, às vezes os caras, ele não tem esse capital pra fazer essa casa logo no começo. Aí me surgiu o questionamento. Então, essa ideia do minimalismo, talvez, ela pode ser encaixada no meio do processo do enriquecimento, ou ela é uma coisa que, na realidade, a gente começa a pensar numa fase que a gente já enriqueceu o suficiente pra chegar nesse patamar? Olha, Você está perguntando assim, o que vem antes? Enriquecimento ou minimalismo, é isso? Ou Isso. se elas andam juntos? Porque às vezes quando a gente fala de investimento mesmo, putz, às vezes faz muito mais sentido você ganhar mais dinheiro, ter mais poder no aporte, porque o aporte é mais efetivo do que a taxa de juros ali, que incide. E aí isso não seria esse conceito, essa ideia não seria aplicável também no minimalismo? são duas visões aí que as duas eu discuto no A Riqueza da Vida Simples. Uma é que, primeiro, esse conceito de casa sustentável, para mim, pareceu muito viável de ser discutido quando a pessoa passou um processo de construção de renda na sua vida, que seguiu a recomendação que eu, Thiago e muitos especialistas colocamos para as pessoas, que é mantenha-se flexível. É uma casa alugada pequena, compacta quando você é jovem, ela vai crescendo com a sua vida, com a transformação da carreira, então você está numa certa mobilidade. Quando você pensa em comprar casa própria, já numa fase um pouco mais madura de maior renda da vida, você já pode comprar uma casa própria melhor, por exemplo, sustentável, ou até numa fase um pouco mais adiante, quando você está se preparando para aposentadoria, considerando a sustentabilidade ou o não ter gasto de energia, de água, de esgoto, como uma blindagem contra gastos elevados na aposentadoria. Tá? Então, simplificar o seu estilo de vida, garantindo com o investimento que essa casa não te custe caro, que uma bandeira vermelha, preta, roxa, colorida lá na frente de energia impeça você de manter o orçamento em dia. Essa é uma visão. Outra visão é que, sendo uma casa sustentável, ela é de interesse público. Ela é uma casa que envolve saúde pública. Nas comunidades mais pobres, tem pessoas que reclamam de esgoto passando embaixo da janela. Esse esgoto é riqueza, ele pode virar gás. Se é de interesse público, nós temos uma instituição no Brasil chamada Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né, que deveria ser de desenvolvimento econômico e social, que poderia financiar esse tipo de obra. Financiar geração de energia fotovoltaica, financiar tratamento de esgoto, que em vez de direcionar o dinheiro público para a construção de uma grande barragem, uma grande termoelétrica, uma grande geração eólica, poderia capilarizar isso com a ajuda de bancos públicos em pequenos sistemas de geração de energia e tratamento de esgoto. Financiar não é usar dinheiro público, é emprestar o dinheiro público e retornar depois, talvez até de forma subsidiada, mas retornar com a economia de energia, a economia de água, a economia que se tem numa casa sustentável. Então, para uma pessoa que já fez riqueza, pode ser a blindagem para aposentadoria. Para quem não fez essa riqueza ou para quem está com dificuldade de fazer porque está numa comunidade sem mínimo de dignidade e infraestrutura, pode ser a solução para você tratar o que é, talvez, uma falta de dignidade, né? O rato e o esgoto na porta de casa, as moscas, aquilo virar energia, até porque uma casa que não gera esgoto não tem mosca também. Então, isso pode ser a solução para a saúde pública em muitas comunidades, né? Então, é uma discussão que eu acho que está muito no começo. Tem que se falar de forma mais política sobre isso, de forma mais sociológica, de mudar comportamento. A obra para acabar com o esgoto nas casas não é uma obra complexa, você pode fazer no mutirão com 2, 3 finais de semana, e isso resolveu o esgoto de 4, 5 casas. Então, é uma discussão que começa agora, a gente tem muito a desenvolver ainda para ter uma sociedade melhor, que no Brasil, felizmente, é viável.
E, Serbazi, deixa eu perguntar uma coisa. Como que faz pros primos que ainda não te conhecem te encontrarem nas redes sociais? Vamos lá, procurar Gustavo Cerbasi. Cerbasi começa com C, termina com SI. Gustavo Cerbasi no Instagram, Gustavo Cerbasi no YouTube, no Facebook. Normalmente tô ali com a minha carinha aparecendo, então não é difícil encontrar toda a minha reflexão. Quantos livros você acha que você já assinou na vida? Pô, que pergunta difícil. Quanto eu já assinei? Pô, a cada turma do meu curso de inteligência financeira tem sido uns 3.000. Vamos botar uma estimativa